Você, por acaso, já teve que refazer um trabalho por falta de alinhamento com a equipe? Eventualmente, algum medicamento já faltou no seu estoque, você não tinha na hora para dispensar para um determinado paciente? Algum medicamento já venceu no seu estoque? Você, por acaso, já dispensou erroneamente um medicamento para um determinado paciente? Tudo isso aconteceu por falhas nos seus processos farmacêuticos. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar na aula de hoje. O objetivo aqui é compreender os problemas mais comuns e que podem ocasionar uma redundância ou uma falha no seu processo farmacêutico. Também trazer algumas soluções práticas. Muitos profissionais acreditam que a implementação de um POP envolve copiar processos de colegas ou na internet e implementar no seu setor de farmácia. Mas isso sem levar em consideração qualquer particularidade, singularidade da empresa onde ele atua atualmente. E esse é um grande problema, porque apesar de ser bastante comum, prejudique muito a eficiência, a eficácia no fluxo de trabalho, no fluxo de processos. A utilização de documentos genéricos para a implementação de POPs causa ineficiência, retrabalho e falhas nos processos operacionais. Falhas no planejamento e monitoramento. Quem aí já teve na graduação de farmácia uma disciplina voltada para planejamento estratégico, administração? Eu particularmente tive na minha graduação uma disciplina de administração farmacêutica, mas dada de forma bem rasa, e eu só fui aprender sobre isso, sobre gestão de processos, por necessidade, quando eu fiz o meu MBA em gestão estratégica e também o meu mestrado em administração. O farmacêutico, ele não é conscientizado, ele não é formado para entender de gestão estratégica. E como ele não conhece esses conceitos, como ele não estudou, não tem como ele saber, certo? A ausência na criação de metas, de estratégias, planejamento, ausência de indicadores de desempenho para maior monitoramento e controle são as principais razões para a falha nos processos. Quem aí já criou, entre aspas, um POP e pediu para o auxiliar de farmácia ou técnico de farmácia assinar sem oferecer qualquer tipo de treinamento? Eu não preciso dizer mais nada, né? A falta de treinamento da equipe é outra razão para a falha nos processos farmacêuticos. A falta de comunicação entre os envolvidos no ciclo de assistência farmacêutica é outro fator que compromete a integração e execução dos processos. Por exemplo, problemas no compartilhamento de informações entre a farmácia e a enfermagem podem gerar divergências e ocasionar falhas no processo de dispensação de medicamentos. A ausência de um sistema integrado que facilite essa comunicação interna contribui para retrabalhos, falhas, erros, eventualmente nem sistema resolve, porque existem aquelas pessoas que são resistentes e querem fazer tudo à sua maneira. A resistência é um outro fator que contribui para falhas nos processos. Eventualmente é uma resistência cultural ou, quem sabe, por desconhecimento das vantagens da implementação desse processo e talvez sabotagem. Eu, particularmente, já passei por isso. Na verdade, foi o meu primeiro trabalho na função de coordenadora do setor de farmácia e lá tinha um auxiliar de farmácia que deixou bem claro para mim que lá ficaria apenas quem ela quisesse que ficasse. E com isso ela começou a me sabotar, não passando as informações necessárias, né, para o fluxo da farmácia da forma correta. O que eu tive que fazer foi aprender absolutamente tudo, desde as tarefas mais simples. Isso acabou me gerando uma sobrecarga enorme. Então, com muita resistência, muitos conflitos, eu consegui pegar as informações, mas ao invés de estar ali pensando na melhoria dos processos, na otimização dos processos, visando sempre a segurança do paciente, eu estava comprometida em separar medicamentos, materiais hospitalares para o centro cirúrgico ou para outros setores
do hospital. E essa é a realidade de muitos farmacêuticos que possuem múltiplas tarefas, responsabilidades, prazos apertados e realmente há pouco tempo para se pensar em ajustar e melhorar processos. Isso acaba ocasionando, gerando processos improvisados e inapropriados que apenas se perpetuam. E um outro fator que causa falhas nos processos farmacêuticos é a ausência de sistemas automatizados. Por incrível que pareça, ainda existem muitas empresas que não possuem esse tipo de sistema. Eu mesmo trabalhei em algumas empresas em que tudo era manual e eu acabei ficando responsável por implementar esses sistemas. Os sistemas automatizados, eles melhoram a eficiência operacional, diminuem as inconsistências, as chances de falhas humanas, mas, infelizmente, algumas empresas ainda têm dificuldade de fazer essa implementação. E é claro que essas limitações sempre vão existir, a maioria não está sob o controle do farmacêutico, mas ele deve utilizar de maneira inteligente e estratégica as competências que ele tem na gestão de processos para driblar tudo isso e realizar o trabalho com a maior eficiência possível. Então agora eu vou trazer algumas soluções que podem ajudar você, farmacêutico, a driblar esses problemas e melhorar, fazer uma gestão mais eficiente dos seus processos dentro do seu setor. Então, ao invés de você utilizar documentos genéricos de POPs, simplesmente porque a legislação exige, você pode utilizar algumas ferramentas para mapear os processos. Um exemplo é a ferramenta CIPOC, que é uma ferramenta simples que te ajuda a visualizar todos os elementos principais envolvidos no processo, então você consegue ter uma visão mais ampla do processo antes de detalhá-lo. Uma outra ferramenta bastante simples de ser utilizada é o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, que te ajuda a analisar as causas das falhas daquele processo, agrupando todos os envolvidos em categorias, sejam setores ou colaboradores. Então, ela te ajuda a visualizar onde estão as falhas. Essa ferramenta que aparece aí na sua tela, eu tirei desse manual, que é o nosso manual 101 ferramentas do Master Leader, um manual prático com técnicas e métodos para liderar, gerir e desenvolver comportamentos. Eu vou deixar o link aqui abaixo, para caso você tenha interesse e queira dar uma olhada. Outra ferramenta bastante interessante é a BSC, ou Balanced Scorecard, que é uma ferramenta que te ajuda a fazer um detalhamento de todos os seus processos em diferentes perspectivas, inclusive te ajuda a criar metas e estratégias que estejam alinhadas com as mesmas da instituição em que você trabalha. Esses são apenas alguns exemplos, existem inúmeras ferramentas que podem te auxiliar no mapeamento de processos. No que se refere a maior supervisão, controle, planejamento dos processos, realizar auditorias internas regulares com checklists personalizados para cada tarefa, nomeando supervisores com a função de analisar, monitorar por meio de indicadores de desempenho é uma excelente solução. No que se refere a treinamento de equipes, muitas empresas maiores hoje utilizam universidades corporativas para treinar seus funcionários, seus colaboradores. Não é o caso de empresas menores. Uma dica que eu faço, sempre fiz muito, foi me reunir com os diferentes setores multidisciplinares e fazer workshops para os funcionários, eventualmente, quando era possível a gente contratava alguém, quando não era, nós mesmos preparávamos o curso ou chamava alguém para fazer esse curso. Essa é uma dica e algo que pode funcionar como uma solução para você, para incentivar os seus funcionários, a sua equipe a estarem sempre antenados e por dentro das normas e tecnologias da instituição. A comunicação é realmente um grande problema, porque
principalmente em hospitais, clínicas, home cares. A luta por ego, ter que lidar com os diferentes perfis problemáticos é realmente difícil de se fazer, né, de se conduzir. Mas o Lincoln, ele é especialista em gestão de pessoas e aqui no canal ele sempre vai trazer para você dicas, ferramentas, estratégias de como lidar com diferentes perfis problemáticos, incluindo o narcisista. Então acompanhe aqui e fique por dentro de tudo. Mas uma boa dica de solução, eu sei que ninguém gosta, mas elas são importantes, é realizar reuniões regulares com os diferentes setores para ver como as coisas caminham e facilitar a comunicação entre esses diferentes departamentos, diminuindo a burocracia. Uma dica para driblar a resistência à mudança é criar, juntamente com a sua equipe e os demais envolvidos no processo, reuniões de brainstorming em que todos participem ativamente na detecção de falhas e também na implementação de processos de melhoria. Isso ajuda muito a quebrar objeções e também ajuda para um maior entendimento dos benefícios da implementação daquela nova atividade. Porque de nada adianta a gente implementar um novo processo e ninguém seguir. Então, essa participação, ela ajuda nesse maior comprometimento e engajamento com a causa. Agora, alguns exemplos de ferramentas, sistemas automatizados que você pode utilizar para te ajudar na gestão dos processos na sua rotina de trabalho. Tem o Trello, eu não sei se você conhece, que é uma ferramenta que ela tem o sistema Kanban que te ajuda a organizar as tarefas. Então, você consegue dividir em 3 colunas a fazendo, né, em progresso e feito. E aí você vai inserindo cartões, como por exemplo, revisão do estoque, dispensação de medicamentos. É uma ferramenta gratuita. Também tem o plano pago, é claro que na gratuita existem algumas limitações, mas o plano pago ele é suficiente para fazer essa gestão. Agora, como alternativa, eu tenho essa ferramenta aqui, que ela também faz parte do nosso manual de 101 ferramentas, que da mesma forma não é um sistema automatizado, mas muito simples de ser utilizado. Você pode compartilhar num documento do Google, no Google Sheets, compartilhar isso com os seus funcionários ou com outros setores. Da mesma forma, é dividido em a fazer, em execução, em progresso e feito, muito similar à ferramenta Trello. Uma outra ferramenta que eu utilizo bastante é Google Sheets, que faz parte da plataforma Google. Na verdade, a Google disponibiliza várias ferramentas. Essa ferramenta ela permite a construção de planilhas, então você pode inserir ali diferentes tipos de arquivos, pode fazer o compartilhamento em tempo real com seus colaboradores, funcionários ou com outros setores. Eu indico bastante. E tem Notion, que é uma ferramenta bastante versátil para você criar dashboards, lista de tarefas, processos. Então, você tem painéis que você pode personalizar e acompanhar etapas do processo. É uma ferramenta paga. Até onde eu sei, ela também tem na versão gratuita, é claro que com recursos mais limitados, mas suficiente para monitoramento individual ou para pequenas equipes. Bom, eu espero que você tenha gostado, que as dicas dadas aqui tenha te dado insights, tenham sido úteis para que você possa já aplicar no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!